Eu quero falar a respeito de obediência. O tema da palavra será milagre pela obediência. Milagre pela obediência. E eu quero falar para vocês a respeito de dois aspectos. Existe a obediência e desobediência. Alguém aqui, por exemplo, já desobedeceu a sua mãe? Fala para mim. Vamos lá. Levanta a mão. Já desobedeceu a mamãe, papai? Claro, né? Óbvio, né? Eu quero contar um episódio. Com certeza minha mãe está assistindo. Um episódio que eu desobedeci. Uma ordem assim, hoje para mim é clara, mas na época não era tão clara assim. Eu lembro bem quando eu conheci o pastor Luciano, no ano de 1992. Faz tempo. E ele foi lá na nossa cidade, morava em Cornélio Procópio, alguém conhece? Cornélio Procópio, morava lá, e ele foi num retiro, num evento que a gente estava fazendo na cidade. E um pouco antes desse evento, eu lembro bem que eu estava sem carro. E tinha uma pessoa que falou para mim assim: Marcelo, cara, você não tem ideia, eu vou num lugar. Quem é vendedor de carro aqui sabe o que eu vou falar, né? Eu já vi um aí, eu vi que o Luiz está por ali, né? Sabe quando a pessoa fala assim, tem um carro filé? Já viram isso? Cara, aquele carro é filé. Filé é que assim, tipo um carro top, né? E eu vou para um lugar que com pouco dinheiro você consegue um carro desse. Hoje era mais ou menos assim, sei lá, uns 8 mil, 10 mil reais se fosse hoje, né? E eu falei assim, cara, é muito pouco, você consegue trazer esse carro por esse preço? Esse cara, consigo, mano, confia em mim. E a minha mãe querida, mãezinha querida, mulher, ela falou assim: Marcelo, eu não estou sentindo paz nisso não. Aí eu, como um bom homem, eu falei assim: mãe, a senhora não entende nada de carro. A gente tem essa mania, né, de achar que a mulher não entende nada de carro, né? Deixa eu contar uma outra coisa, rapidinho, um parênteses, né? Quando a igreja era lá no Água Verde ainda, eu estava chegando na igreja e tinha uma mulher que ela estava chegando de carro. E eu acho que era um carro sedã, mas o espaço que ela queria parar, não cabia um Uno. O que eu fiz? Como um bom homem, bem incrédulo, eu fiquei parado ali assim, falei assim, não, eu tenho que ver essa cena, né? Lá dentro de mim eu falei assim, ela não vai conseguir jamais fazer isso, né? Gente, ela em 2 manobras, ela estacionou o carro perfeitamente. Eu esperei ela sair do carro, e ali eu falei assim, irmã, eu preciso pedir perdão primeiro. Porque eu estava aqui todo incrédulo, achando que você não ia conseguir estacionar. Mas olha, parabéns que está perfeito, né? E a minha mãe, ela falou assim, eu não estou sentindo paz. Eu falei, mãe, você não entende nada de carro, deixa eu fazer um negócio, né? E dei lá os 8 mil reais, vamos dizer assim, para aquela pessoa. E ele foi, partiu, né? Passou um mês e nada da pessoa. Passou 1 mês e meio, nada da pessoa. Ele me ligou e falou assim, Marcelo, cara, lembra onde eu ia pegar aquele carro filé para você? Cara, eu descobri um outro lugar. É um pouquinho mais longe, mas assim, pelo mesmo preço eu vou conseguir um carro melhor ainda. Só que eu vou precisar assim, talvez mais uns 2 mil, 3 mil. Às vezes, gente, a gente passa por uma unção de burrice que vem sobre nós. E a gente é tomado por aquilo e a gente fica cego. Eu achei, gente, que oportunidade. Ele vai trazer um carro melhor e vou dar só mais isso. Óbvio, né? Aí eu cheguei, falei, vamos lá, dei na mão dele. A minha mãe, Marcelo, só faltou ela falar, você é burro, não é? Assim, mas ela foi muito carinhosa, falou assim, não estou sentindo paz nisso. Deus estava falando através dela e eu não estava ouvindo. Ok, passaram-se mais uns dias, de repente essa pessoa estava lá em Aracaju. É longe. Alguém já foi para Aracaju? Alguém de lá? Gente, é longe. E aí ele voltou, bem no dia que a gente estava lá naquele retiro. Eu lembro bem, eu estava sentadinho no chão ali, Luciano pregando e tal. De repente, eu ouço um barulho. Pensa no barulho. Dentro de mim, eu pensei assim, é o filé. Eu sabia que era. Eu tinha certeza que era o filé.
Eu estava com medo de sair ali fora. Eu falei assim, é certeza absoluta. A hora que eu cheguei ali, eu vi assim, se você teve já esse carro, ou você tem esse carro, nada contra o carro, ok? Mas assim, você estava esperando o filé. De repente ele me chega com uma Brasília 74. Era azul pelo menos, não era amarelo. Azul, caindo aos pedaços. Era um filé todo despedaçado, né? Caindo aos pedaços. Eu fiquei parado na frente daquele negócio assim, não acreditando. De repente, quem chega, assim, do nada, ela brotou assim do meu lado. Minha mãe, querida, beijo, mãe. Estava escrito na testa dela, não precisava nem falar. Adivinha a frase? Eu te avisei. Eu te avisei. Gente, pensa num trabalho que aquele carro deu para mim. Não tinha documento, não tinha recibo, não tinha nada. Provavelmente esse carro era roubado, não sei o que era. Eu sei que não era de Deus. Ou seja, Deus tentou me avisar. Deus tentou me avisar através da minha mãe e eu não dei ouvidos. Eu não fui abençoado porque eu fui desobediente. Fui desobediente. Agora vamos contar uma coisa boa para aliviar, né? Porque vocês falaram também que vocês já desobedeceram a mãe e o papai, né? Já? Então eu não estou sozinho nessa. Mas eu vou contar um episódio em que eu percebi que pela obediência, que não foi tão simples assim, eu fui abençoado. Lá nessa mesma cidade, a gente estava recebendo um pastor na igreja, que ele era muito usado no ministério de cura. Gente, onde ele tocava, podia ser o que for, a pessoa era curada. Aí, eu não sei porque, no dia do culto ali, eu não consegui que ele orasse comigo, e a gente foi na casa dele. Qual que era o meu problema? Eu tinha verrugas nos dedos. Isso não é problema. Não é. Eu tinha em todos os dedos. Todos os dedos meus, parecia um cacho de uva, assim, sabe? Eu vivia assim, que eu morria de vergonha, e eu já tinha passado remédio, ácidos, tudo que você pode imaginar, não resolvia de jeito nenhum. Eu já tinha até orado. Mas eu falei, bom, esse cara, ele é usado nisso, é a especialidade dele, igual você ir num médico especialista, né? O cara é especialista nisso. Vou lá, cheguei na casa dele, e você espera o quê, né? Você espera que o cara chegue e faça aquela oração poderosa, em nome de Jesus, sai enfermidade, blá, blá, blá. De repente, gente, o óleo da unção que ele pegou, sabe qual foi? Ele foi na cozinha, eu vi com os meus próprios olhos, tinha uma frigideira, que provavelmente eles tinham fritado um peixe naquela frigideira. Ele foi lá, molhou os dedos dele naquele óleo e foi orar por mim. E eu estava assim, eu quase que fui para trás assim, não. Eu fiquei com medo. Aí ele pegou, ele só falou isso: eu estou ungindo em nome de Jesus. E foi passando cada um dos meus dedos. Ele falou uma vez: eu estou ungindo em nome de Jesus. E eu fiquei ali, o óleo pingando, né? E esperando. E aí? E aquela oração, né? Ele falou: a palavra já foi liberada. Eu falei, ok. Daí saí, fui embora. Eu achei, sinceramente, eu vou ser sincero, eu achei que eu ia sair para fora ali, as verrugas iam cair, aconteceu um negócio assim, sobrenatural, muito espetacular. Não aconteceu absolutamente nada. Passou um dia, nada. Eu achei que no outro dia estava ali ainda. Depois de 15 dias que ela estava ali, eu falei, não é possível. Ou eu estou com muita pouca fé, ou aquele homem não fez oração direito, o óleo dele estava vencido, né? Depois de 15 dias, eu me lembrei de uma passagem que Jesus, ele curou um cego. Ele podia ter orado de uma forma muito convencional, como normalmente a gente faz. Coloca as mãos sobre os enfermos, eles serão curados em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Só que Jesus preferiu fazer de um jeito diferente. Lembra dessa passagem? Cuspiu no chão, fez uma meleca ali e jogou no olho do cego. Se fosse você e eu, imagina, o Valério chega ali para você, eu vou orar com você, gospe no chão, faz um negócio ali e joga na tua cara. Hein? E se Deus mandou ele fazer desse jeito? Gente, Jesus fez dessa forma diferente. E ele falou para o cego: agora você vai lá no tanque e se lava. Se aquele cego tivesse reclamado, como muitas vezes nós fazemos: Senhor, está muito diferente esse jeito, não tá certo isso não. Está muito esquisito isso. Ora do jeito normal, ora do jeito mais tradicionalzinho, convencional. Está muito esquisito isso. Ele não fez isso. Jesus falou para ele, ele se lavou e ele voltou vendo.
Ele foi cego até lá, imagina, até ele chegar ali para ele se lavar, ele estava cego ainda. Ele voltou enxergando. Ele voltou enxergando. Pela obediência da palavra do Senhor, ele foi curado. A hora que eu lembrei disso, eu falei assim, então esses 15 dias se passaram, e eu aqui, ao invés de tomar posse disso, eu fiquei reclamando. Aí eu dei de louco, né? Eu olhei para as verrugas. Vocês nunca fizeram isso, né? Tipo, você olha para o seu problema assim, começa a conversar com ele. Eu comecei a conversar com as minhas próprias verrugas. Eu falei assim, vocês não estão mais aqui. Já foi orado aquele dia e Jesus já conquistou isso na cruz por mim. Então, amanhã eu não quero nenhuma de vocês aqui, ok? Beleza? Combinado. No outro dia não tinha nenhum sinal de verruga nenhuma. Agora, gente, a gente pode fazer escolhas. Ou você obedece a palavra do Senhor e você recebe o teu milagre, ou não. Já teve vezes que não aconteceu nada? Já teve vezes. Agora, diante de algumas situações, não me pergunte por quê. Eu já perguntei algumas coisas para o Luciano, ele falou assim, não sei. Por que não acontece desse jeito? Não sei. Mas o nosso papel é ter fé na palavra do Senhor e a gente se mover debaixo de obediência. Obediência. Amém? Eu quero falar com vocês a respeito de 1 Reis, capítulo 17. E eu achei muito importante o final desse momento de louvor, em que nós estávamos profetizando, que nós ouvimos já cadeias quebrando. Quando você fala isso, você determina isso, você está falando no mundo espiritual. O problema que eu estou passando, ele já era, porque o meu Jesus, ele é muito maior que esse problema. Eu vou dizer para vocês, não importa aquilo que o mundo passou desde 2020, talvez você sofreu perdas terríveis nesse período. Todos nós, o mundo inteiro sofreu. Nós podemos olhar para a situação do nosso país. Puxa, mas que encrenca, né? Essa vida política e tudo meio esquisito. E a gente pode desistir disso, ou a gente pode se levantar, como filhos de Deus e fazer alguma coisa. Então o que eu quero falar hoje com vocês a respeito dessa palavra é esse posicionamento que nós temos que ter. Amém? Quero ler com você aqui, 1 Reis 17. Ora, Elias, o tesbita de Tisbé, de Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, sai daqui, vai para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para te alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, você pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois, faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para Elias e para sua mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher dona da casa ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias, o que foi que eu te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e pôs em cima da cama. Então clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre essa viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor, ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida esse menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu.
Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Gente, então essa história é uma história que nos inspira muito e ao mesmo tempo nos traz a um momento de decisão. Quando a gente vê o papel de Elias na vida dessa mulher, nos traz uma decisão. Nós temos que tomar decisões. Primeiro, de ser ousados. Do ponto de vista de Elias, ele teve que ser ousado. E a mulher, ela teve que ser obediente. Ela teve que ser obediente. Só para você entender mais ou menos o que estava acontecendo naquela época. 120 anos de monarquia, rei Saul, Davi, Salomão. No final do reinado de Salomão, tinha muita riqueza, muito luxo, porém o povo estava passando necessidade, impostos altos, a política estava já uma desgraça. E o que aconteceu nesse meio tempo? Houve uma cisão e aconteceu de ter o Israel, a parte norte e a parte sul. E quem governava essa parte norte, eu vou começar ali por Jeroboão. Jeroboão foi alguém que olhou para a situação do povo para impedir com que eles fossem para o lado sul. Imagina que o lado sul somos nós aqui, gente. A gente adora a Deus, amém? O Deus verdadeiro, amém? Naquela época, essa região norte, Jeroboão ele queria o controle disso. Ele falou: eu não posso. E ele fazia tudo que Deus falava, ele fazia o contrário. Não era para adorar outros deuses, ele fazia o contrário. Então ele começou a construir sinagogas, ele começou a construir templos para eles adorarem outros deuses que não era o Deus verdadeiro. Isso ia impedir que ele perdesse o povo dele para a parte do sul. Ok, Jeroboão, ele reinou durante 22 anos. 22 anos. Aí ele morre. Quem assume o governo? Nadab, seu filho. Nadab, ele reinou 2 anos e foi assassinado. Aí a polícia, o FBI foi lá e prendeu o assassino. Não, quem assassinou ele, que foi Baasa, ele começou a governar no lugar de Nadab. E esse Nadab, ele reinou, o Baasa, ele reinou 24 anos. E ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor também. E o seu filho Elá assume o governo. Ele assume o reinado por 2 anos. E ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor também. O que acontece com Elá? Ele é assassinado. Quem que assume o seu lugar? Zinri, que foi quem matou ele. Olha a bagunça que estava aquele momento, né? E Zinri, ele teve o mais curto reinado, acho que do mundo. Ele reinou 7 dias só. 7 dias só. Porque o povo se rebelou contra ele, ele botou fogo no palácio e se matou. Ele se matou. Quem que assumiu no lugar dele? Onri. Você que vai, a mulher que está grávida aí, ó, tem bastante sugestão de nome para você dar para o seu filho. Zinri, Onri. Gente, é um mais feio que o outro, né? Onri. Esse homem, ele transforma Samaria na capital. E ele foi considerado até então um dos piores reis que Israel já teve. E ele morre. Depois que ele morre, quem assume o governo? Acabe. O nome dele já diz tudo, né? Acabe. Ele acabou com tudo. Ele sim foi considerado o pior rei. E como se não bastasse ele fazer tudo o contrário do que Deus estava falando para fazer, não é para fazer isso. Ele falou: não, vamos lá, vamos continuar adorando deuses falsos. Tal. Ele ainda por cima se casa com quem? Jezabel. Alguém já ouviu essa figurinha aí? Alguém já foi? Não, ninguém já foi assim, não, né? Jezabel, ela era terrível. Essa mulher, ela era uma feiticeira, ela era uma assassina, ela mandava em todo mundo, ela era o Satanás, gente. Ela era o Satanás. E o que representava Jezabel? Ela era mais ou menos como se fosse uma sacerdotisa de Baal. E Baal no hebraico quer dizer mestre. Ele era mestre da terra. E eles faziam o quê? Eles sacrificavam crianças, como que pedindo para Baal: abençoa a nossa terra, traga chuva, prosperidade, não sei o que lá. E eles sacrificavam crianças para isso. Essa era Jezabel, que Acabe casou com ela. Nessa bagunça toda, já pode fazer um paralelo com o que às vezes é a sua vida, com o que é o mundo, com o que é o Brasil, com o que é o governo, a política, tudo, qualquer coisa, estava tudo uma bagunça. Nesse momento Deus levanta quem? Elias. Elias, quem que era Elias, gente? Era um brilhante desconhecido, que morava, né, nas montanhas ali de Gileade, família pobre,
mas Deus levanta Elias. E Elias ouviu a voz do Senhor e fez o que Deus tinha falado para ele fazer. Então vamos dar sequência ali, vocês já entenderam mais ou menos como é que estava o contexto. E eu quero falar um pouco para vocês a respeito do que nós podemos aprender com o plano de Deus nesse momento que Elias estava passando, com o chamado que ele teve de Deus. E eu quero começar ali, o versículo 1. Deus usa o improvável. Quem que era Elias? Quem que é você? Quem que é você, Valério? Né? A gente pode olhar para a gente, quem que é? Eu te peguei hoje para, né? Vou só usar você aqui, né? Quem somos nós para fazer alguma coisa? É o rei. De repente, Deus levanta uma pessoa do nada não, Deus tem um plano, né? Para confrontar o rei. Assim, está tudo uma bagunça, mas eu vou levantar alguém corajoso, eu vou levantar alguém cheio do meu espírito para ir lá e confrontar o rei. Foi o que ele fez aqui. O versículo 1 então nos fala que o Elias, ele fala para Acabe: eu juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, não vai cair orvalho, não vai ter chuva nos anos seguintes. E esses anos seguintes foram 3 anos e meio. Vocês se lembram? Acho que foi o ano passado que a gente teve racionamento. Foi, né? O ano passado. Gente, que terrível que é, né? Ainda porque a gente tinha, né? A cada 2 dias cortava a água, mas voltava. Mas ali foram 3 anos e meio de seca. De seca. 3 anos e meio. E o que Elias fala para o rei? Não vai chover de acordo com a minha palavra. Por que ele fez? Ele podia ser qualquer outra coisa, mas ele quis ir bem na ferida. O Baal de vocês aí, não é ele que faz chover sobre a terra? Então eu vou quebrar as pernas dele. Eu estou falando diante da minha palavra. Diante da minha palavra. Não vai chover. Ponto final. E o que aconteceu? Não choveu. Durante 3 anos e meio. Seguindo aqui, Deus fala para Elias ir para o ribeiro de Querite, que era no deserto, onde Deus forja o interior dele. No verso 3 fala isso. E no verso 7, quando Deus fala assim, ele estava lá no vale de Querite. Deus falou que ia ter seca, ok, mas você vai lá e você vai ser sustentado. Onde corvos iam lá e sustentavam ele. Estava lá o riachinho, ele bebia água. E muitas vezes vai se colocando nessa situação. Muitas vezes nós estamos passando tempos de seca, tempos que nós precisamos de um milagre de Deus. E Deus fala assim, beleza, eu vou ser a sua provisão. Eu vou ser a sua provisão. E Deus falou, Elias vai lá e ele fica lá. De repente, no verso 7, algum tempo depois, o riacho se secou, obviamente, pela falta de chuva. Querido, em algum momento, a provisão pode ser que ela seca. A provisão que a gente se agarra tanto, ela vai acabar. Ela vai acabar. E aí? Se a nossa fé, se a nossa esperança estiver só naquilo que a gente pode ter das mãos do Senhor, e a gente não tem a nossa fé, a nossa esperança firmada no Deus provedor e só na provisão, aí a gente está lascado. Porque se secar, e às vezes vai secar, a gente não pode esquecer de uma coisa: Deus sempre tem um plano melhor assim que secar isso daqui. Você crê nisso? Você pode de repente olhar para a sua situação, olhar para a sua casa, para a sua família, às vezes a condição financeira, tudo. Deus acabou tudo, não tem mais nada. E agora o que eu faço? Deus sempre vai ter um plano melhor. Se secou ali a água, Deus sempre vai ter um plano melhor. O que aconteceu? Quando se secou, então a palavra, no versículo seguinte, então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para Sarepta de Sidom, fica lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que te forneça comida. Então assim que se secou a água, ele viu, agora acabou o negócio aqui, o que eu vou fazer? Logo em seguida Deus falou, secou? Vai lá para Sarepta. Não era o lugar mais indicado para ele ir, porque Acabe estava na cola dele. Não era o lugar mais indicado para ele ir. Ele fez o quê? Ele obedeceu e foi. Mas olha só que engraçado. Naquele tempo, gente, as viúvas, elas até hoje, né? A gente tem que ajudar viúvas, órfãos, ok. Mas é estranho Deus falar isso para Elias. Você vai lá que eu já ordenei para uma viúva, ela vai te sustentar. Gente, pensa um pouco. Eu não sei se passou isso na cabeça de Elias, não fala ali na palavra. Mas se fosse eu falei assim, Deus, espera lá, você está enganado. Não é melhor eu ir lá e ajudar a viúva? Não é mais sensato fazer isso? Não, você vai lá, eu já ordenei a ela, eu já falei para ela que ela vai te sustentar. Então Deus trabalha isso no Elias, primeiro, essa dependência do Deus provedor, não só da provisão,
para testar a obediência dele. Então primeiro ele trabalha em Elias. Olha só como é que Deus faz. Ele trabalha na nossa vida com todas as situações que nós passamos. E não acha estranho às vezes você fazer esse tipo de oração. Deus, eu te louvo até pelas provações que eu tenho passado. Alguém aqui ora por isso? Hein? É fácil a gente falar assim: Deus, obrigado pelas bênçãos, obrigado porque, nossa, eu estou com minha conta bancária lá, pô, 100 mil reais assim, por dia entrando, né? Eu não sei. Isso aí, ó, pegou, né? Isso aí. Gente, eu não sei o que é isso, né? Mas deve ser bem legal, né? Deve ser muito legal, né? Você agradecer a Deus por coisas, né, muito bacanas que estão acontecendo. Mas quando não tem coisas bacanas acontecendo, né? E Deus está provando você, porque Ele quer trabalhar no teu coração antes de começar a te usar também na vida de outras pessoas. Às vezes o problema que você está passando, você fica se perguntando: oh Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou com tanta ansiedade? Por que eu estou passando com síndrome do pânico? Por que eu estou com isso ou aquilo? Gente, já parou para pensar que Deus quer que você passe por isso para você entender o coração de outras pessoas que estão passando por isso também? Ao invés de ficar questionando, por que nós não agimos como fez essa mulher, como fez Elias? E Elias falou assim: ok Deus, vou lá. E foi. Deus trabalhou no coração dele. Quando Deus manda Elias para Sarepta para ser sustentado por uma viúva, Ele nos mostra que seus planos, por mais absurdos que sejam para nós, são a forma de um milagre acontecer. Às vezes Deus te coloca numa situação porque é exatamente ali que Deus quer que um milagre aconteça. Às vezes nós pensamos só em nós mesmos. Você já parou e pensou assim: quem sabe essa situação que eu estou passando não é nem por minha causa. Tem alguém esperando para ser abençoado, tem alguém esperando receber um milagre através da minha vida. O que aconteceu com Elias foi isso. Ele podia ter dado a maior desculpa do mundo, mas ele foi e obedeceu a palavra do Senhor. E o que a gente aprende com a viúva? Primeiro, ela já fazia parte do plano de Deus, mesmo sem ela saber. Foi o que é falado aqui no verso 9, né? Deus fala: eu já ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E mesmo em meio a dificuldades, a viúva de Sarepta, ela continuava lutando. Ela estava ali pegando gravetos para ir, ela estava lutando pela família dela, mesmo em meio àquela dificuldade tão grande que o mundo estava passando. E uma coisa bem importante: ela foi generosa com o profeta. Ela foi generosa. Então, algo que nós podemos e nós precisamos aprender: generosidade. Ela podia olhar para a situação dela e outra coisa que nós aprendemos: ela foi muito sincera. Ela não escondeu o que estava acontecendo. Era meio óbvio, né, que por toda a seca que estava acontecendo, era meio óbvio que ela também não tinha muita coisa em casa, não tinha água, mas ela foi generosa. No verso 11 fala: ele a chamou e disse: traz um vaso um pouco de água e beba. E indo ela, trouxe. E depois ela ter sido generosa, ela foi sincera, porque o Elias, ele falou: mas não é só água que eu quero não, eu quero alguma coisa para comer também. Aí gente, aí a coisa começa a ficar meio pior um pouquinho, porque além da água, que já era uma coisa muito escassa naquela época, ele pediu para comer. Aí ela falou assim: Elias, vou ser sincera com você, não rola, porque assim, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolinho para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer, porque não tem mais nada daí. Ela foi sincera. Não adianta você, por maior problema que você esteja, você disfarçar algo. Como é que você está? Não, está tudo bem. Quantos aqui se lembram do profeta Amaro? Lembra? O profeta Amaro, você não podia fazer contato visual com ele, que ele já mandava uma rajada de profecia, né? Aí um dia a gente estava lá no outro templo ainda, e no final do culto, ele estava conversando numa rodinha, né? Ele chegou e me apertou minha mão: ei Marcelo, como é que está? Tudo bem? Eu falei: não, tudo bem. Ele falou: tudo bem nada. Eu falei: meu Deus. E começou: bem. Eu falei: meu Deus, tá bom, não brinco mais. Gente, a gente tem que ser sincero. A situação está ruim? Ok. Você está com alguma enfermidade? Como é que você está, irmão? E aquela enfermidade? Não tenho mais nada. Ok, pelos olhos da fé. Mas ele reconheceu: não, eu tenho sim. Eu estou com câncer sim. Eu estou com uma enfermidade assim. Mas eu tenho um Deus acima de todas as coisas, Ele pode me curar. Ela foi sincera com o profeta. Agora, no verso 15, ela confiou na palavra do profeta de Deus. Confiança e obediência. Você ouve a palavra de Deus como ela ouviu. No verso 15, ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim
Comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Se ela tivesse ouvido a palavra do profeta, e ela tivesse duvidado, e ela tivesse ficado assim, eu não sei. Aí ela pensar, puxa vida, mas meu filho daí vai morrer, aí a gente vai morrer, aí vai ficar faltando coisa. Um monte de reclamação, como ninguém aqui faz, né? Ninguém aqui reclama de nada. Às vezes nós somos assim. Mas essa mulher está ensinando para nós. Ouviu a palavra de Deus, testificou no teu coração, vai e faça, conforme a palavra que você ouviu. Foi isso que ela fez, ela ouviu a palavra do profeta, do homem de Deus. Gente, palavra de Elias. Eu fico me perguntando se Paulo, quando ele disse assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Durante algum tempo eu fiquei olhando para essa passagem e eu pensei, nossa, Paulo é meio petulante, né? Como assim? Tipo, pode me seguir, pode fazer tudo. Isso é algum absurdo? Não é nenhum absurdo. Se nós somos discípulos de Cristo, nós temos vários aqui, amém? Você é discípulo de Cristo? Você pode dizer para qualquer pessoa, ei meu amigo, meu companheiro de trabalho, da escola, tal, pode me seguir, pode fazer o que eu estou fazendo, porque eu sou discípulo de Cristo. Quantos podem dizer isso? Gente, se você não pode dizer isso, se você vive uma vida de pecado, de engano, de mentira, pode colocar qualquer pecado que você quiser aí. Então, por favor, não fale que você é discípulo de Cristo. Não fala aquilo que Paulo falou assim, sede meus imitadores. Senão as pessoas vão imitar tudo o que você está fazendo. Mas nós temos que ser como Paulo, temos que ser como Elias, amém? Para as pessoas olharem para nós e falar assim, eu vou te seguir, porque eu sei que você está seguindo a Cristo. E essa mulher, ela confiou no profeta de Deus. Essa mulher, no momento mais difícil da vida dela, ela buscou ajuda no lugar certo. E ela reconheceu no verso 24, depois que houve o episódio que o filho dela morreu, como se não bastasse toda a desgraça, aí o filho dela adoeceu e morreu. Elias podia ter inventado a maior desculpa da vida e podia ter se esquivado e falar assim, bom, morreu, fazer o quê, né? Vamos fazer o velório dele. Não, ele não deu desculpa nenhuma. Ele pegou o menino, levou lá para o quarto, e daí vai aquelas coisas estranhas de novo, né? Ele se deitou 3 vezes em cima do menino, e ele orou. O que a gente pode ver nisso? Elias era um homem de oração. E essa mulher, no verso 24, ela reconhece. Depois, então a mulher disse a Elias, nisso eu reconheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Por quê? Porque ele orou e o menino ressuscitou. O menino voltou à vida. Então ela reconheceu naquele momento, você realmente é homem de Deus. Vocês aqui já tiveram algum episódio na vida de vocês, que alguém olhou para você e falou assim, você é diferente. Mas não é diferente do lado ruim, você é diferente porque você espelha algo diferente, que é Jesus Cristo, amém? Eu lembro quando, em 1992, há muito tempo atrás, no ano que eu conheci até o pastor Luciano, em 92, foi bem o ano que eu entrei para trabalhar na Copel. Eu trabalhei na Copel quase 10 anos. E a minha sogra também trabalhava lá. E na época minha sogra se converteu, ela teve muito toque de Deus na vida dela, na parte física também, muita cura, a família inteira. A Josi, quando me conheceu, ela se apaixonou logo de cara por mim, né? Fala que sim, tá todo mundo olhando. O pior que é verdade, gente, sim. Ela não admite, mas é pior que é verdade, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar aqui, né? E, por causa disso, a minha sogra, ela não se conteve, ela não ficou quieta. Lá na Copel, onde a gente trabalhava, ela falava para todo mundo, o meu genro, ele ora com as pessoas, são curadas e tal. E eu já tive isso na minha vida, no meu corpo. Aí, resultado, estou eu lá na minha sala, de repente alguém bate na porta, aí eu abro ali, aí a pessoa fala assim, Marcelo, dá licença um pouquinho, viu, eu fiquei sabendo que você benze. Aí, eu não sou bobo nem nada, eu falo, claro, eu benzo sim, entra aí, vamos benzer você, né? A gente tem que usar a linguagem deles, eles ok, vamos lá, vamos benzer, entra aí. Aí, qual que é o seu problema? Então, nossa, gente, era muito engraçado. Era legal, mas era engraçado. Aí, eu orava com a pessoa, muita gente foi curar. Daí, no outro dia, assim, Marcelo, você... Gente, parecia a tenda dos milagres ali no lugar. Mas era muito legal, porque as pessoas estavam reconhecendo
Não, tem alguém ali naquela sala que está fazendo alguma coisa diferente. Se eu estou necessitado, se eu estou com algum problema de alguma coisa, eu sei que eu vou lá e ele pode resolver. Ele estava depositando a confiança em mim. E eu não sou bobo nem nada, falei assim, ok, pode vir. Porque aquilo que está dentro de mim aqui, chamado Espírito Santo, vai fazer algo na tua vida. A gente não pode se calar diante daquilo que o mundo está... Eles estão necessitados, as pessoas estão carentes de algo que nós temos. Você tem, você pode falar isso. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, fala isso. Fala para quem está do seu lado, você tem o Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Tiago 5,17. Eu quero falar só algumas coisinhas a respeito de Elias. Como a ousadia desse homem fez toda a diferença nessa situação. Tiago 5,17 fala assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, ele pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Não choveu sobre a terra. Então a ousadia que Elias teve que ter para chegar até Acabe e falar aquela palavra é enorme, é enorme. Por quê? Porque ele sabia quem ele era em Deus. Querido, você sabe quem você é em Deus, você é filho de Deus. A partir do momento que você falou, sim Jesus, eu aceito você na minha vida. A partir de agora eu não tenho mais o controle da minha vida, eu te dou o controle do meu coração, da minha vida em tuas mãos. A partir desse momento você é filho de Deus, amém? Você tem direito a sentar à mesa, você tem um banquete enorme todos os dias, para você desfrutar da presença de Deus e tudo que Ele tem para você. E não é só para a gente, o legal é isso, não é só para a gente. Tem muita gente à nossa volta, no teu trabalho, na escola, na rua, aonde você for. Tem gente precisando que se levante Elias, tem gente precisando que se levante filhos de Deus. Quantos filhos de Deus nós temos aqui que hoje se dispõem, Deus, eu quero fazer algo pela tua obra, pelo teu reino, pelas pessoas, eu quero fazer diferença na vida de alguém, como Elias fez. Agora eu vou dizer, Elias era um homem de oração, porque se ele não fosse um homem de oração, ele não podia fazer o que ele fez. Então segura essa frase aí: só pode prevalecer em público, diante dos homens, quem prevalece primeiro, quem permanece primeiro diante de Deus. Então você quer ser alguém? Não, eu quero ser. Então primeiro, vá em Deus, vá ali, tenha tempo com Deus, tenha relacionamento com Deus, se encha do Espírito Santo. Assim como os discípulos, Jesus morreu, mas vocês não vão ficar órfãos, o Espírito Santo ele vai vir sobre vocês. Eles esperaram, foram cheios do Espírito Santo. A partir desse momento, eles foram. Leia livro de Atos, eles foram e não pararam de ir aonde o Espírito Santo falava, vai lá, tem pessoa para ser curada ali, curavam ali, falava, e todo o resultado era o seguinte: eles falavam debaixo da autoridade do Espírito Santo, e sempre estava lá escrito, em Atos, sempre no final de algum capítulo, e milhares de pessoas se convertiam, Quando que nós, através da palavra de ousadia que nós temos que ter como Elias, nós vamos começar a ouvir testemunhos, pessoas se convertendo, porque nós estamos ousadamente pregando o Evangelho. E Elias, nessa situação do filho da mulher que morreu, uma coisa interessante que me chamou a atenção, ele não se defendeu. Quando a mulher fala para ele, você veio até mim para trazer memória à minha iniquidade, para matar meu filho? Elias podia falar assim: puxa vida, você acabou de receber um milagre, agora teu filho morreu, você vem reclamar comigo? Ele não reclamou, gente, ele não reclamou. Então quem ora bastante não tem tempo para ficar se defendendo. Se você tem uma vida de oração constante diante de Deus, com certeza você não vai ficar se defendendo com injustiças, não vai ficar se defendendo com nada que alguém fizer para você. Você está morto para esse mundo, gente. Morto não sente nada, amém? Morto não sente nada. Pode te ofender, você está vivo em Cristo, é Cristo que vive em você. E para finalizar, essa mulher ali no verso 24, ela disse a Elias, depois desse fato, nisso eu conheço agora que você é homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Em 1 Samuel 2,30, finalzinho do verso diz assim: porque aos que me honram, eu honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Elias foi honrado pela atitude dele, por causa desse milagre que aconteceu na vida da mulher. Ele foi honrado ali, e talvez esse seja o maior milagre que aconteceu. Foi legal o que aconteceu de não ter acabado farinha, azeite. Foi legal o filho da mulher não ter morrido. Morreu, mas ressuscitou. Mas o fato dela ter reconhecido
Você é homem de Deus, você é filho de Deus. É mais ou menos quando nós fazemos apelo aqui, quem quer aceitar Jesus? Vem pessoas à frente e elas são libertas do pecado e a gente aplaude, sabe? É mais ou menos isso que aconteceu com essa mulher. Ela era de Samaria, gente, e eles não estavam nem aí para Deus, para o Deus verdadeiro. E ela reconheceu. Nisso eu vejo que você é homem de Deus, é homem de Deus. Quando que se levantarão? Quando que nós vamos nos levantar com essa ousadia de Elias? E como é bom nós vemos pessoas que têm essa disposição, essa ousadia, e essa mulher que obedeceu, preferiu obedecer a palavra do Senhor e recebeu o milagre dela. É inspiradora essa passagem, inspiradora. E por falar em inspiração, eu quero finalizar compartilhando uma experiência que eu tive em 2019, que eu estou falando de como é bom a gente ser usado por Deus, né? E em algum momento você vai morrer, né? Sabia disso? Todo mundo está ligado, né? Um dia você vai morrer, todos nós aqui. Você já parou para pensar que daqui talvez 100 anos, talvez menos, para alguns menos ainda, não vai ter ninguém aqui mais, vai ter gente nova, mas nós não vamos mais estar aqui. O que nós estamos deixando para trás? Será que as pessoas vão se lembrar da gente como aquela pessoa inspiradora, aquela pessoa que é ousada no Senhor, aquela pessoa que é obediente à palavra do Senhor? Ou será que nós vamos ser lembrados como pessoas que não fizeram nada, que são covardes, tímidas? Será que é isso? Uma das pessoas que mais me inspiraram na minha vida foi meu pai. E o meu pai no ano de 2019, ele estava com 80 anos, e eu lembro bem, quando ele faleceu, a gente estava para começar o nosso evento de louvor aqui, na Alcance. Era uma quinta-feira, eu não sei quantos estavam aqui. Alguém estava aqui? Então vocês vão lembrar do que eu vou dizer. Meia hora antes de acontecer, e eu nunca tinha visto meu pai doente assim na vida. Ele tinha 80 anos, mas ele era muito forte. E o meu cunhado me ligou e falou assim: Marcelo, ora pelo teu pai, eu estou te ligando só para... Ele não passou muito bem, a gente teve que chamar a ambulância até... Nossa, ele deu uma disfarçada muito ruim, né? Assim, não está passando tudo bem, chamamos a ambulância. Né? Aí eu já fiquei bem preocupado, eu falei assim, sério? Eu gelei, sério mesmo. Eu estava ali atrás, eu lembro que o Márcio foi até ali, ele orou comigo, eu falei assim, não, vai dar tudo certo. O dar tudo certo para a gente, o que é? Teu pai foi curado, amém, glória a Deus, aleluia. Às vezes, meu querido, por favor, entenda que eu vou falar definitivamente. Às vezes, o dar certo para nós não é a mesma coisa que está no plano de Deus. Você vai passar por apuros? Vai passar. Talvez aquilo que você está pedindo não está de acordo com Deus está querendo. Não, infelizmente não vai rolar assim. Não vai rolar assim. O meu plano é perfeito para você, mas não vai ser do jeito que você quer. E a gente orou, falou assim, Deus, cura meu pai, tá lá. Fiquei tranquilo, né? 7:50, estava ali naquela salinha. Aí a Josi entrou chorando. Aí eu falei, deu ruim. Não precisava nem falar nada. Ela me abraçou, eu sabia que meu pai tinha falecido. Chorei. Faltava 5 minutos para começar o evento. O que eu faço agora? Eu me lembrei do livro de Jó. Primeiro capítulo do livro de Jó. Pensa tudo que Jó perdeu. Tudo que Jó perdeu. Se você nunca leu o primeiro capítulo do livro de Jó, leia ele. E você vai ver ali tudo que ele perdeu. Chegando na metade ali do capítulo, você já nossa, eu não tenho problema nenhum na vida, né? Porque ele perdeu tudo e mais um pouco. Eu olhei para aquela situação e falei assim, pera lá. Cara, ele perdeu muito mais que eu. E olha o que ele fez ali no final do capítulo 1. A Bíblia fala que ele rasgou suas vestes, ele se prostrou e ele adorou. Eu falei assim, não vou perder para Jó, não. Não. Assim, ele está morto, ele está no céu. O que eu vou fazer agora? Eu vim aqui, peguei o microfone, falei, gente, olha, eu não sei você, se você tem um motivo pior que o meu para adorar o Senhor, aí você se acerta com Deus. Mas o meu pai acabou de morrer. Eu vou ali para aquele teclado, eu vou dar o meu melhor para Deus. Depois eu vou lá e enterro meu pai. Mas eu vou fazer o que tem que ser feito. Deus não deixou de ser o alvo da minha adoração por causa de algo errado que aconteceu na minha vida. Ele continua sendo digno de ser louvado, adorado para sempre, 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 sempre. Aí, fiz o que tinha que ser feito aqui, me despedi de todo mundo. O Fábio, nosso discípulo, ele nos levou até Cornélio. Cheguei lá, deixei ele lá na casa dos meus pais. E daí eu fui para o velório. E realmente, meu pai estava lá, ele tinha morrido.
Hoje eu dou risada, vocês vão entender por que eu dou risada. Eu não estou brincando com isso, porque hoje eu sei o que é perder uma pessoa muito próxima. Antes eu não podia dizer assim, eu sei o que você está sentindo. Hoje eu sei, eu senti a perda? Claro que senti. Mas olha só o que aconteceu. Começou a chegar muita gente naquele velório, muita gente. Eu nunca vi tanta gente no velório, nunca vi tanta coroa de flor. Mas, meu Deus do céu, muita. Aí de repente, as pessoas vinham falar com a gente, consolar a gente e dar uma palavra, né? Aquilo que se faz no velório, né? Aí, a alegria que eu senti. Todo mundo que chegava ali, falava assim, Marcelo, eu estou aqui com a minha família, meus filhos, estamos bem, porque teu pai apresentou Jesus para a gente. E daí eu falo, opa, legal. Aí vinha outro, olha aqui, nós estamos bem, porque um dia o teu pai foi lá na loja e ele falou de Jesus para a gente. Olha aqui, minha família está aqui porque teu pai falou de Jesus para a gente aceitou Jesus, a gente foi batizado, a gente recebeu bênção de Deus através da vida do teu pai. Como que eu ia ficar triste numa situação dessa? Como? Aí já arrumaram um teclado lá no velório, já fizemos louvor, já virou festa o negócio, entendeu? É triste o momento? Gente, é óbvio que é um momento de separação, você fica triste, porém é o seguinte, os nossos planos às vezes não vão sair do jeito que a gente quer. Deus queria que ele fosse daquela maneira, mas o mais importante para mim foi ter visto o exemplo que ele deixou, e não é diferente do que Elias fez. Eu lembro, a minha mãe me falou ontem, falou assim, se lembra de quem teu pai era, a ousadia como ele pregava, e ele era simples no que ele falava, mas cheio do Espírito Santo. Então, eu quero te convocar essa manhã a você ser parecido com Elias, a você ter as tuas próprias experiências por causa da ousadia que está sobre você. Mas eu não tenho ousadia. Você tem sim, você tem o Espírito Santo dentro de você. Basta você se encher diariamente dessa presença, deixar fluir de você, e você não ficar só olhando para você, as suas necessidades, mas você olhar para fora. Olha para fora um pouco, olha para a sua vizinhança, olha para quem está perto de você. Você tem tudo que o mundo precisa. Nós temos tudo que o mundo precisa para solução de problemas. Assim como Elias fez, ele confrontou Acabe, gente. E nós temos como ter essa ousadia. E nós temos também, principalmente como essa mulher, ela podia ter se esquivado dessa situação, mas ela obedeceu. E por causa da obediência dela, ela obteve o milagre que ela precisava. Se ela tivesse falado assim, não, Elias, bate lá na vizinha, tá? Vai lá na vizinha e pede para ela a água, pede o azeite, ela ia ter perdido o milagre dela. Mas porque ela preferiu obedecer essa loucura, ela recebeu o milagre do Senhor. Querido, então essa manhã, eu creio que todos nós aqui, independente da situação que você entrou aqui, você pode sair daqui com o seu milagre nas suas mãos. Depende de você. Quantos querem ouvir uma palavra do Senhor? Do Senhor. Não estou falando isso que eu expus para vocês, mas quantos precisam de algo do Senhor essa manhã? Eu quero convidar pastores, diáconos, líderes de célula. Eu quero que vocês venham todos aqui à frente. Aqui à frente. E você, querido, o que você vai fazer? Primeiro, eu quero convocar aqueles que decidem, eu vou ser o Elias da minha geração. Eu vou ser um profeta de Deus da minha geração. E quantos querem, de repente, você sente uma palavra de Deus, eu vou até ali à frente, eu vou receber uma palavra do Senhor, e eu sei que essa manhã eu vou sair daqui com o meu milagre nas minhas mãos. Essas pessoas que estão aqui à frente, eles são profetas do Senhor. Você também mas eu creio que Deus está levantando muita gente hoje aqui para você sair daqui com o teu milagre concretizado hoje. Se coloca de pé, por favor, querido. Se coloca de pé. E eu quero te convidar a você já venha saindo do seu lugar, e você sabe, eu vou sair daqui com uma palavra de Deus, eu vou sair daqui com algo no meu coração que vai me animar. Além dessa palavra que nós lemos, eu vou receber uma palavra de Deus. Você vai vir aqui, essas pessoas vão profetizar sobre a sua vida, elas vão determinar a palavra do Senhor, assim como Elias fez. Quantos creem que o Espírito Santo de Deus está aqui? Se você quer receber algo de Deus, sai do seu lugar, vem aqui para alguns desses líderes, e você vai receber uma palavra do Senhor. Pai, nós em nome de Jesus, nós declaramos, nós somos teus filhos. Nós declaramos essa manhã aqui, Pai, nós não vamos ser daqueles que se esquivam, nós não vamos ser daqueles que fogem, nós não vamos ser daqueles que se ficam acuados.
Mas nós vamos ser daquele, Senhor, que vai debaixo da Tua palavra, da ousadia da Tua palavra, e recebe uma palavra do Senhor, e recebe um milagre do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero já te falar, você que está na fila, ou você que está aí, se você está com alguma enfermidade no seu corpo, eu quero pedir, levante bem alto as suas mãos. Levante bem alto suas mãos, fica com as suas mãos levantadas. Você tem alguma dor no seu corpo, você precisa de um milagre de Deus acontecendo no seu corpo. Se você está vendo alguém com a mão levantada perto de você, pede permissão, coloca a mão no ombro dessa pessoa agora. Coloca a mão no ombro dessa pessoa agora. Você não vai sair daqui sem o teu milagre, querido. Se você está vendo alguém com a mão levantada, coloca a mão no ombro dessa pessoa. Em nome de Jesus, nós declaramos agora, essa manhã, nós assumimos um papel de profeta do Senhor aqui essa manhã, e nós declaramos, diante da palavra que já foi liberada, diante do sacrifício de Jesus naquela cruz, nós assumimos a cura do Senhor sobre nossa vida, e nós recebemos o milagre teu no nosso corpo essa manhã. Eu declaro cura sobre você agora em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre o seu corpo agora em nome de Jesus. Nós dizemos: todo câncer vai embora em nome de Jesus. Todo cisto vai embora em nome de Jesus. Todo problema nos ossos, no sangue, em nome de Jesus, fora. Todo espírito de enfermidade, fora em nome de Jesus. Fora em nome de Jesus. Toda ansiedade, todo síndrome do pânico, toda depressão, fora em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro cura sobre você agora, em nome de Jesus. Pessoas com problemas da coluna, que a tua coluna se endireite agora em nome de Jesus Cristo. Que a sua coluna se endireite agora em nome de Jesus. Toda inflamação nos nervos, fora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Problemas financeiros, eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você verá os milagres do Senhor na sua área financeira. As portas se abrirão sobre você. As portas se abrirão sobre você. Problemas familiares, nós decretamos agora o fim de todo problema de relacionamento na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo espírito de confusão, fora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.